Marcos capítulo 8, versículo de número 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Amém. Você pode tomar o seu lugar. Esse texto é um texto, eu diria que é um texto que não é fácil. É um texto, talvez eu ousaria dizer que é um texto enigmático, um texto muito difícil. E se você olhar com um olhar mais cirúrgico, você vai ver que esse texto é um texto muito, muito difícil. Num primeiro plano, esse texto, ele narra para nós mais um milagre. Num primeiro plano, esse texto narra para nós que um homem cego, um deficiente visual, ele é conduzido, é levado até Jesus, e o Senhor opera o milagre, e esse homem, ele é liberto da deficiência visual, da cegueira, e ele volta a enxergar. Aonde está a dificuldade desse texto? A dificuldade desse texto está exatamente no processo que transcorre o texto. Porque o processo que transcorre o texto é quase que um tiro no pé ou uma antipropaganda do próprio Deus. É algo que não é compreensível. Vamos reler esse texto novamente, e você vai compreender o que Deus tem para nós. Preste atenção nisso. Capítulo 8, versículo 22. Eles foram para Betsaida. Eles, Jesus e os seus discípulos. E algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus. Ele já tinha tido outros encontros com outros cegos e outros enfermos. O texto começa dizendo que suplicaram que tocasse no cego, que Jesus ministrasse sobre a vida do cego. O texto diz que Jesus toma o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Ora, os povoados eram como que cercados por muros, haviam anteparos que cercavam os povoados. O Senhor leva esse cego para fora. Levando esse cego para fora, diz o texto assim: ele cuspiu nos olhos do homem. Ele cospe nos olhos do homem, segundo a NVI. Cuspiu nos olhos do homem e impôs as mãos sobre o homem.
Ele cospe e ele impõe as mãos sobre o homem. Então ele faz uma pergunta para aquele cego. Perguntou Jesus: você está vendo alguma coisa? 24, vai começar o problema. Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Esse texto, ele dá uma margem, ele abre uma possibilidade para alguém pensar assim: o que ficou faltando? O que houve com a eficácia do Senhor na vida deste homem? O que faltou? Porque o processo de Deus na vida desse homem, ele não foi completo. Abre espaço para alguém pensar: o Senhor, enquanto Deus, ele também sofre do imponderável, da imperfeição. Porque o texto diz: este, recobrando a vista, a revista atualizada responde: eu vejo homens, eu estou enxergando, eu vejo homens, mas eu os vejo como árvores. Eu os vejo como árvores, que é pior, árvores que andam. Jesus cura pela metade, Jesus opera pela metade. O poder curador do Senhor, ele é tão incompleto assim. Você já pensou se isso se torna regra? Ele cura um paralítico, e o paralítico recebe a palavra, um cuspe, uma saliva, e o Senhor diz: e agora, você pode andar? E ele diz: não, andar não posso não, mas eu consigo rastejar muito bem, eu rastejo com muita facilidade. Ou, você pode andar? Andar não, mas eu consigo pular feito um canguru com muita facilidade, eu só consigo pular. Ou eu só consigo plantar bananeira. Essa não era a proposta. A proposta de Jesus para esse homem era levar ele para fora. Quando ele cospe nos olhos, ele ministra. Todo mundo que ali está, antes da pergunta de Jesus, se ele perguntasse assim: o que vocês acham? O que vocês acham que aconteceu com ele? Todos, de forma unânime, diriam: ele está perfeitamente curado. Ou, uma outra alternativa, uma outra possibilidade, se essa cura fosse hoje. E aí, você está enxergando bem? Eu estou enxergando mais ou menos, estou com uma certa glaucoma, estou com uma certa vista cansada, há uma certa atrofia nos músculos da vista, então eu vou ter que usar um óculos, quem sabe talvez uma lente muito grossa, um fundo de garrafa. Aí você encontraria ele no próximo culto, ele chegaria aqui, ele era cego, ele foi curado na quinta-feira, no domingo de manhã ele vem para a escola dominical, ele vem de óculos. Qual seria a tua reação? Ah, você que foi curado na quinta, você que era o cego, ele te curou? É, fui eu. E o óculos? É porque a vista estava... Aí eu passei na ótica ali, fiz o exame, fui no oculista, ele detectou que eu tinha uma deficiência, e eu estava inclusive com um grau bastante avançado. O que você pensaria de Jesus? Ele já foi melhor. Ele já foi melhor. O Senhor já foi melhor.
né? O Senhor já foi melhor, porque esse rapaz era cego de nascença, foi curado quinta-feira, no domingo ele já me chega na igreja com um óculos de grau, e olha fundo de garrafa. Decepção total, não? Esse texto tem um algo mais para nós, então. Ele tem um algo mais, ele precisa ter um algo mais para nós. Esse homem foi curado, mas ele diz assim: eu vejo homens como árvores que andam. Versículo 25. Então, novamente, lhes pôs as mãos nos olhos. Primeiro ele cuspiu, agora ele põe as mãos nos olhos. As mesmas mãos que tomou aquele homem pelo braço, o mesmo Cristo que cuspiu nos olhos, e ele não foi completo no milagre, agora impõe as mãos sobre ele, e diz o texto, não que a vista foi recobrada, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. 3 momentos, 3 etapas, 3 níveis nesse texto. Grife, por favor, isso. Passando a ver claramente. Passando a ver claramente. 2, ficou restabelecido. 3, tudo distinguia de modo perfeito. 3 níveis nessa etapa. A etapa anterior enxerga, mas ele enxerga o que não é certo. Ele vê árvores, homens que andam e que se fundem uma nas outras. Ele vê homens como árvores e árvores como homens, e homens que andam e árvores que andam. E na primeira etapa, ele não vê absolutamente nada. O texto diz que depois desse milagre, no 25, esse homem recebe uma ordem. 26, vamos. E mandou Jesus embora, para onde? Para casa. Grife essa expressão, casa. E esta ordem de Deus para ele, ela tem uma condicional negativa. Mandou ele para casa com uma advertência: não entres na aldeia, não entres, não vá para o miolo, não vá para o burburinho da praça, vá direto para casa. Veja que coisa interessante. Antes de tudo isso acontecer, ele está na praça, na aldeia, e as pessoas encontram ele e levam ele a Jesus. Ele é cego, deficiente visual, não enxerga nada, e ele tem um encontro com Jesus. O Senhor toma ele, leva para fora, cospe nos olhos dele e ministra sobre ele. E agora eu estou vendo árvores que andam, homens que são árvores, árvores que são homens. Há uma confusão muito grande na vida dele. O Senhor então ministra de maneira mais precisa na vida dele, impõe as mãos, faz uma ministração diferenciada, e diz a Bíblia, versículo anterior, coloca os 3 pontos, 25, 3 coisas acontecem. Passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Aí Jesus diz: vá direto para casa. Esse texto é um texto profético, escatológico, é um rema de Deus para mim e para a tua vida. Amados, num primeiro plano, todos nós estávamos absolutamente cegos, não enxergávamos nada, não víamos árvores que andam, ou postes que andam, ou palmeiras que andam, não víamos nada, totalmente cegos. A ignorância, as trevas, o pecado, a cegueira estava conosco. Num segundo momento,
Numa segunda experiência, a gente começa a enxergar. A gente começa a enxergar. Mas a nossa visão não é uma visão confiável. E se nós começarmos a tomar decisões a partir do que nós enxergamos, de uma visão não confiável, nós vamos chegar a um resultado completamente furado. Então, nessa manhã, eu tenho algumas perguntas para mim. Em que nível de visão, em que nível de percepção eu tenho diante da minha vida? Eu enxergo alguma coisa? Ou eu estou completamente cego? Não, pastor, eu enxergo alguma coisa. Eu já tenho uma certa percepção, uma certa visão. Ok, muito bom, parabéns. Mas essa tua percepção, ela está em que nível de definição? Você reconhece que a tua percepção, que a tua visão, ela pode não estar completamente afinada com a realidade? Eu fico observando como a sociedade, como nós, somos fáceis de ser induzidos por temas, por matérias, por propagandas, por notícias. Como nós somos fáceis de ser iludidos. O grande tema do Brasil hoje, deixou de ser o político e passou a ser quase que num contexto nacional e até internacional. Um estupro de uma menina de 16 anos. Não se precipite não. Como nós somos fáceis de tomar decisões. Eu não quero advogar, eu não quero formar consciência de ninguém. Eu só quero dizer uma coisa que eu procuro dizer para mim todo dia. Jaime, não se precipite em conclusões. Porque você pode comprar gato por lebre. Mas basta uma manchete muito grande. Basta alguém de nível de importância tuitar uma revolta, uma repulsa, e a gente já assina embaixo e manda reconhecer firme em cartório. Onde está o nosso senso crítico? Será que nós vamos ser guiados por manchetes do jornal de amanhã? Será que é exatamente o que o jornal disse que foi? Os mais antigos lembram aqui de uma notícia chamada Escola Base de São Paulo. Alguém lembra disso? Escola Base de São Paulo. Meia dúzia, 3, 4, 5. Eliane Fuji, lembra? Escola Base de São Paulo assustou o país, quando uma escola particular cara, alguém disse que o dono da escola estava praticando atos de pedofilia na criança. Aquilo foi manchete, foi palavras de presidente, ministro da Educação, de todo mundo no país. Literalmente acabaram com a escola, cercaram todos os órgãos, declarando aquilo como a verdade mais absoluta. Alguém, incomodado com aquela notícia, decidiu cair mais a fundo na investigação. E descobriu, anos depois, que aquilo foi uma vingança de alguém que não gostava da direção
e que decidiu criar uma história, criar uma mentira para destruir aquela escola. A imprensa reconheceu, a justiça reconheceu, mas a destruição ficou. Nesse texto, Jesus diz algo, e é sobre esse algo que eu quero pensar contigo hoje. Versículo de número 25. Coloca o 25. O texto diz que, a partir de uma segunda intervenção de Deus em Jesus, três coisas acontecem. Ele passa a ver claramente. Irmãos, igreja, esta deve ser a nossa oração todo dia. Senhor, opera em mim um milagre que me permita ver claramente. Claramente. Eu preciso ver claramente. O primeiro delito na humanidade foi com Eva, porque não enxergou claramente o que o diabo propunha para ela. O diabo propôs uma árvore, o diabo propôs um fruto, mas ela não via claramente que árvore era aquela e quem propunha a visão. Deus, me faça ver claramente. Claramente. Por não enxergar claramente, compramos todos os dias gato por lebre. Por não enxergar claramente, nós incorremos nas ciladas e armadilhas do diabo. Proponho essa igreja hoje, dever de casa para a igreja, é de graça. Leia o livro O Peregrino, John Boyne, é de graça. Vá no Google e baixe o PDF, O Peregrino, e você vai descobrir como isso é sério. Chega em momentos e encontra lá aquele bom companheiro, aquele bom conselheiro do caminho, e diz: olha, aqui é muito melhor essa escada, essa é a melhor. No meio dela tem uma fonte de água, e depois tem árvores frutíferas, e depois tem pássaros que cantam, e ela é a mais fácil. E aquele homem incauto olhava para aquilo e acreditava naquela proposta, e daqui a pouco ele estava completamente enredado numa areia movediça ou numa tragédia. O Peregrino talvez seja um best-seller maravilhoso para trazer para mim e para você uma ideia mais exata do que é o mundo espiritual. A Bíblia diz que Satanás, ele se apresenta como um anjo de... A gente fica pensando o diabo ele está bem feio, chifrudo, botando fogo e cheirando a enxofre. Às vezes, ele vem como aquela loura bonita, aquela morena bonita, ou aquele moreno bonito, bem vestido. Lembro, indo para Israel, paramos em Roma, e em Roma eu fui assaltado por um homem. E olha que, não interprete mal, mas se tem um cara que é antenado, eu acho que eu sou um pouco. Eu fui assaltado por um homem em Roma, irmãos, que estava vestido numa elegância que parecia um executivo de uma tremenda multinacional. Uma gravata linda, um terno lindo. Me deu um esbarrão. Estavam numa banca, olhando umas gravatas que estavam sendo vendidas, conduzindo um grupo de irmãos até Israel, cuidando deles. Vamos embora rápido, escolha rápido. E um rapaz de terno me deu um esbarrão, eu já carioca, criado na carioca esperto, eu já me armei todo, falei, opa, para ver quem era o personagem. Se fosse alguém maltrapilho, eu já teria tido um outro comportamento, mas era um cara elegantérrimo, finérrimo, e me pediu desculpa em italiano.
E eu respondi, ok, vai vir, tá. E continuei procurando umas gravatas. Quando escolhi lá as gravatas que eu queria comprar, meti a mão no bolso, o bolso estava vazio. Aquele esbarrão me custou todo o dinheiro que estava no meu bolso. Todo o dinheiro que estava no meu bolso. Todo o dinheiro. A viagem só não acabou porque gente velho não tem outros artifícios. Então eu peguei o dinheiro que tinha e botei num bolso, deixei escondido no cofre do hotel e não botei tudo no local só. Não se coloca todos os ovos numa cesta só, porque se eu tivesse colocado, eu teria que voltar. Mas no bolso ali tinha uma significância, uma quantia significante. Aquele cara levou tudo, me deu um esbarrão. Sabe qual foi o meu problema? Eu não estava vendo claramente. Do meu lado estava um ladrão, um punguista, um profissional com doutorado em abordagem e em furto. Mas o meu conceito de ladrão era um cara maltrapilho, mal cheiroso, mal arrumado, de cabelo desgrenhado e com cara de ladrão. E fico pensando, irmãos, como a igreja está sendo manipulada pela mídia, pelos jornais, como a gente está comprando a coisa assim, e vai comprando, e vai, não, pastor, Ele passou a ver claramente, só agora, e antes estava tudo confuso. Será que o teu conceito não está em cima de uma visão confusa? Já parou para pensar nisso? Se dá pelo menos o benefício de pensar nisso. Não, realmente, pastor, eu formei uma opinião em cima de uma coisa confusa. Eu formei uma opinião em cima de um sofisma, de uma mentira. Eu formei opinião. Abrindo um parêntese, tu já foi num baile funk? Não vá não. Deixa eu só contar para você umas coisinhas. No meio do baile funk, as meninas sobem ao som do pum, pá, pá, pum, 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 e vão tirando a roupa. E tiram a roupa. Enquanto pum, 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 algumas delas fazem fila para os garotos. A sociologia diz que o homem é produto do meio, é o espaço, é o ambiente. Zapeando o controle remoto, essa menina que teve um filho do roqueiro inglês, sei nem falar o nome dela, essa morena, um dia entrevistando alguém, eu zapeando, eu não assisto, mas zapeando, ela fez uma pergunta, aí eu parei para ver a resposta, e a pergunta era para uma outra moça prendada: e você, com quantos já ficou? Aí ela fala assim, quanto já ficou? Eu falei, eu vou ouvir essa resposta. Ela diz assim, numa noite? Numa noite. E ela respondeu, 17. Aí a outra fala assim, uau! 17 homens. A minha preocupação, irmãos, é nós, enquanto igreja, estarmos repetindo a primeira fase. E a primeira fase, qualquer coisa que surgir para nós, a gente vai atrás.
Basta qualquer Henri Cristo mais engraçadinho aparecer que a gente vai atrás. É monte, é isso, é aquilo outro. Eu dirigi a Alvorada, lá nos idos 80. As pessoas deixavam de estar na igreja para ir lá para o monte da Alvorada. E eu, mania de ficar na porta, filha, o culto. Não, está indo no monte, está no monte. Eu lembro que uma dessas pessoas que eu falei, minha filha, um monte, vem aqui, um monte aqui, vem aqui então, para lá para cima, ora lá em cima da igreja. Não, pastor, no monte. Depois de uns meses, essa mesma moça me volta com uma barriguinha, e eu vi que não era travesseiro. Eu falei, filha, que bênção, você casou? Ela não. Eu falei, o monte. É o monte. É o monte, é o monte, é o monte. Passando a ver claramente. Diga assim, quem vê claramente, discerne o lobo no meio da igreja. Quem vê claramente, discerne o joio no meio do trigo. Ou você acha que só tem trigo? Tem joio, tem lobo, tem raposa, tem raposinha, mas é preciso ver claramente. Claramente. Porque senão, meu irmão, você vai ver árvore que anda, homem que anda, você vai ficar mal. Vai ficar mal. Ficou restabelecido. Irmãos, Deus vai restabelecer a verdade em quem passou a ver o quê? Claramente. Agora essa parte final, irmãos, essa parte final ela é tremenda. Diga comigo assim, e tudo distinguia de modo perfeito. Podia ser melhor. Diga assim, e tudo distinguia de modo perfeito. Tem gente dando Tilenol para opressão demoníaca. Tem gente dando diazepam, Rivotril para opressão satânica. Tudo distinguia. Diga assim, no nível de terra e no nível espiritual. Sabe, irmãos, aquele que foi curado na percepção, na visão, no entendimento, ele olha assim e diz, sei quem está aí. Ele é capaz de discernir tudo. Ele não vai dar xarope quando é para clamar o sangue de Jesus. Ele não vai dar um chá de camomila quando é para dizer, Satanás, fora! 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 O bairro era Japeri. Os anos 70. Irmã Maria José, sapatinho de fogo em Japeri. Lá onde eu encontrei Carlos de Oliveira, cantor, que tocava guitarra no culto. Eu era um apaixonado por culto de consagração naquela região. Um belo dia, para o Camburão, desce os PMs, e vai naquela congregação, e a irmã da porta, a porteira, vê aqueles PMs parando, o que aconteceu? É aqui que é o culto da irmã Maria José? Ela é, mas o que aconteceu com ela? Não com ela nada não. É que nós temos um colega, policial militar, que está com uma crise de loucura, está louco, enlouqueceu, e o comandante mandou levá-lo para o hospital psiquiátrico, e o motorista do veículo é crente, a gente está até fora da rota, mas ele falou assim, passa na irmã Maria José, se ela estiver lá, quem sabe ela dá uma orientação. É só para crente ouvir isso.
A irmãzinha corre lá, ela dirigindo a consagração. Irmão, tem uma patamo aí com os policiais armados e falou que na caçapa tem um colega que ficou louco, está com um surto de loucura. Ela dentro da igreja. É só para crente ouvir isso. Mas, não é loucura não, eu sei o que é. Traz ele. Os militares falam, não, a senhora não entendeu, nós estamos indo por ordem do comando, ele está louco, enlouqueceu. Ela sai, não é loucura não. Eu sei quem é, e vai sair agora. Eu falo, oh. Abre a caçapa, não, a senhora não entendeu. Meu filho, você não veio aqui à toa. Abre a caçapa que já está amarrado lá. Quando abre a caçapa do camburão, está um militar lá no cantinho lá, e ela levanta a mão e Satanás, sai agora, pode tirar ele, leva para o quartel, já está liberto. Sabe, tudo distinguia de modo perfeito. Eu fico pensando quantas desgraças nós já fizemos por não distinguir de modo perfeito. Aí a gente compra gato por lebre e enfia os pés pelas mãos. Tudo vai distinguir. Agora olha o link que esse texto dá. Versículo 25. Agora olha só. E mandou Jesus que ele fosse para onde? Irmãos, as nossas tragédias, as nossas desgraças estão acontecendo aonde? Dentro de casa. É dentro de casa. As nossas incompatibilidades, as nossas mágoas, as nossas feridas, as nossas agressões de palavra. E por não distinguir quem está por trás, a gente está cometendo loucura, e brigando, e ofendendo, e se ferindo, e se separando, porque não está distinguindo quem está fazendo isso. Vai para casa, rapaz, porque agora você está discernindo tudo. Tudo. Me faz lembrar aquela ilustração do ratinho, ou do ratão, ou da ratazana, que o casal briga, se separa, se ofendem, se grita, se xingam, sua vaca, seu cavalo, seu monstro, seu bárbaro, seu infeliz, se separam, e depois de um tempo, Deus falando, o Espírito, a equipe orando, se junta novamente, e vai novamente voltar para a mesma casa. E um belo dia, quando faz a data daquela separação, ele fala assim, lembra, filha, há 2 anos atrás, quando passou aquele camundongozinho, ela, camundongozinho não, era um rato grande. A guerra começou novamente. Será que em vez de ficar dizendo que é o tanque que está cheio de roupa, é o fogão que está cheio que está sujo, é a pia que está cheia de prato, será que não é uma distorção que está acontecendo? Vá para casa e comece a enxergar essa esposa com outros olhos. Vá para casa e enxergue este marido com outros olhos. Vá para casa e enxergue estes filhos com outros olhos. Vá para casa e enxergue a atmosfera com outros olhos. Você entende isso hoje? Eu quero declarar profeticamente nessa manhã sobre você. Você hoje volta para casa com outros olhos. Diga assim, vou voltar para casa com outros olhos.
Há um livro de um pastor americano que diz sobre a síndrome da grama mais verde lá de fora. Sabe por que a grama é mais verde? Porque sou incapaz de ver a grama da minha casa. Sabe por que a vizinha é mais bonita? Porque sou incapaz de ver a beleza da minha em casa. Sabe por que o marido da outra é mais assim, mais assado? Porque sou incapaz de ver o meu em casa. Sabe por que o filho da vizinha é mais inteligente? Porque sou incapaz de ver o meu em casa. Nesta noite, nesta manhã, que haja cura no meio da igreja, que haja cura na tua vida, que haja cura na tua casa. Nesta manhã, que haja cura em cada um de nós, e que a nossa vista ela seja totalmente restabelecida por Deus, totalmente. Aí quando eu olhar para aquele prato de arroz, feijão e ovo, eu vou enxergar a melhor refeição de Deus para a minha vida. Quando eu em casa olhar que o caminhão lá do Ponto Frio chegou com uma geladeira nova para a vizinha, eu vou dizer assim: eu creio que a minha vai chegar também. E não ficar ali botando guerra no marido. Ah lá, botou geladeira nova, botou isso novo. Ah lá, tem ah lá. Paulo diz: aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu aprendi com aquilo que eu tenho. E o que eu tenho, eu vou render graças e honras ao Senhor Jesus. Tudo ele discernia, ele compreendia com perfeição. Tudo. Você crê nisso hoje, nesta manhã? Diga assim: eu tenho a melhor família. Diga: eu tenho a melhor família. Diga assim: eu tenho os melhores filhos. Diga: eu tenho a melhor esposa, o melhor esposo. Eu tenho. Sabe, se você não discernir isso, irmãos, você vai entrar numa furada que você, meu Deus, pastor, eu me iludi, pastor, eu vi aquela propaganda e eu caí de cabeça. Eu vi aquela propaganda, pastor, e eu mergulhei. Não faz isso não. Tenha senso crítico. Pode ser que a tua visão esteja distorcida, e visão distorcida chega a conceitos distorcidos. Você entende isso hoje? Amém? Vamos levantar um clamor nessa manhã. Fique de pé, coloque novamente o versículo 25 e 26, e eu quero pedir à igreja, que a igreja, por favor, leia essa palavra comigo. Vamos, 1, 2, 3. Então, novamente, lhes pôs as mãos nos olhos. Diga: e ele, passando a ver claramente. Diga: passando a ver claramente. Você concorda que isso é necessário? Amém ou não amém? Senhor, eu quero ver claramente. Eu quero ver claramente. Sabe por quê, irmãos? O diabo tenta às vezes mexer com aquilo que nós estamos vendo. Eva, vem cá, Eva. Vou te mostrar aqui a árvore mais bonita do jardim, é aquela ali. E ela começa a se encantar com o que está vendo. Diz a Bíblia que ela vê que a árvore é bonita, desejável, apetitosa e etc, etc. Será que o diabo não está nos mostrando também coisas bonitas aí fora, não? O que faz um homem recém-casado trair uma esposa? Se você ouvisse as coisas que se escuta em gabinete, você disse: Deus, não é normal isso. Você consegue acreditar que alguém volta de uma lua de mel e é capaz de trair a esposa com menos de 6 meses de casado? Menos de 6 meses? Ah, pastor, foi o desgaste. Não teve desgaste. Ela está na lua de mel. Passando a ver claramente.
Você sabe por que Davi desgraçou a vida dele? Porque Davi não estava vivendo essa palavra. Ele viu uma mulher tomando banho que não era dele, era a mulher de um oficial dele, mas ele não foi capaz de ver aquilo. Ele não via claramente, ele só viu a beleza, ele só viu a silhueta, ele não viu o resto. O resto era uma espada na cabeça dele. Isso ele não viu. Passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia o quê? O moço do profeta viu o presente de Naamã e desgraçou a vida. O outro viu a capa babilônica, a cunha de ouro, e acabou com o ministério dele. O que o diabo está mostrando para você? O que você está vendo? O que você está vendo? Que tipo de aventura o diabo está colocando para você? Nesta manhã, eu peço a Deus que você enxergue outra coisa. Eu podia falar aqui de N cantores que assustaram o mundo com o seu talento. Elvis Presley cantava numa igreja, era um levita na casa de Deus, um levita. Até que um dia alguém disse: Elvis, essa igreja é muito pequena para você, você vai ganhar o mundo vai se curvar a você. E Elvis largou uma igreja, e realmente ganhou o mundo, mas perdeu a alma. Whitney Houston, uma das maiores vozes que esse mundo já ouviu, levita na casa de Deus. Mas sabe, irmãos, o diabo nos mostra coisas, a gente se apaixona por coisas que a gente vê. Você entende isso hoje? Diga assim: nessa manhã eu volto para casa. Diga assim: vendo claramente. Diga assim: a verdade vai ser restabelecida, e vou distinguir de modo perfeito. Você crê nisso hoje?